Oi, gente, vamos continuar aqui, né, tratando dos dispositivos do regulamento que antecedem as disposições sobre contagem recíproca. Vamos lá. Então, aqui nós temos o artigo 124, que trata da retroação da data do início das contribuições, da chamada retroação da DIC, data de início das contribuições. E esse mecanismo diz respeito a um segurado contribuinte individual que manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, tá? Essa retroação da data do início das contribuições vai ser autorizada desde que esse segurado comprove o exercício de atividade remunerada. Então, ele comprova que exercia atividade remunerada antes da inscrição, ele era filiado, porém não tinha vindo se inscrever. Ele comprovando esse período, ele vai poder retroagir a data de início das contribuições ao início da afiliação, desde que ele comprove que era afiliado por exercer atividade remunerada. Então, o senhor X, ele exercia atividade por conta própria como corretor de imóveis durante 10 anos. Então, se ele exercia atividade remunerada, ele é filiado à Previdência Social, tá? Mas ele não estava inscrito, o senhor X, ele não tinha vindo se inscrever. No 11º ano de atividade, o senhor X providencia sua inscrição junto ao INSS. E quando ele se inscreve junto ao INSS, ele reivindica o pagamento das contribuições relativas aos 10 anos anteriores à inscrição. Pode retroagir a data de início das contribuições? Pode. Quais são as providências? O senhor X, ele comprova o exercício de atividade remunerada, obviamente, durante os 10 anos anteriores. O INSS autoriza a retroação da data de início das contribuições. O senhor X efetua o pagamento das contribuições relativas aos 10 anos, e esses 10 anos podem ser contados como tempo de contribuição, podem ser incluídos em certidão de tempo de contribuição, mas como são pagamentos em atraso, lembrar que esses 10 anos não poderão ser contados como carência, né? Vamos lá. O valor do débito, tendo em vista a retroação da data do início das contribuições, pode ser objeto de parcelamento mediante solicitação do segurado, tá? Junto hoje à Receita Federal do Brasil. Ele faz os cálculos junto ao INSS e vai providenciar o parcelamento dele junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, por fim, chega aí no regulamento o artigo 125, que trata da contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, é assegurado o cômputo do tempo de contribuição na administração pública para fins de concessão de benefícios previstos no regime geral, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional. Então, o tempo de contribuição na administração pública pode ser contado para benefícios do regime geral e até para benefícios concedidos tendo em vista, acordos, convenções, tratados internacionais para aqueles, trabalhadores que exerceram atividade parte no estrangeiro, parte no Brasil ou vice-versa. Para fins, é assegurado ainda, para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição pelo INSS, para utilização no serviço público, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana. Então, o INSS ele pode emitir uma certidão de tempo de contribuição que vai ser levada para o serviço público, tá? Incluindo nessa certidão tempo de atividade, tanto, rural quanto urbana. Só lembrando que o tempo de serviço rural, para ser contado, precisa ser indenizado. Eu só incluo um tempo de serviço rural numa certidão se ele virar um tempo de contribuição, tendo sido pagas as contribuições relativas a todo o período mês a mês.
Para os fins desse artigo, é vedada, atenção, que aqui vem novidade, a conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais em tempo de contribuição comum, bem como a contagem de qualquer tempo de serviço fictício, tá? Então, assim, se a aposentadoria for no âmbito do regime geral, uma pessoa vai se aposentar por tempo de contribuição no regime geral, a conversão de especial para comum é permitida. Então, uma pessoa tinha 10 anos de tempo de contribuição numa atividade onde a exposição a agente nocivo à saúde dava direito a 20 anos de tempo de contribuição para aposentar. Então, essa pessoa, né, já tinha cumprido a metade do tempo exigido. Só que ela sai desse emprego, vai trabalhar em outra atividade, onde a aposentadoria vai se dar aos 35 anos de tempo de contribuição, tudo aqui é tempo de contribuição. E o que acontece com esses 10 anos? Como é que eles vêm para cá? Vêm 10 anos, são convertidos? Aqui a conversão ela é permitida. 10 anos representa a metade de 20, né? 10 anos. 10 representa a metade de 20. Então, 10 vai vir para cá representando a metade de 35. 10 vem para cá representando 17 anos e meio. Ou seja, eu fiz a conversão de especial em comum. Os 10 anos, aqui nesse novo contexto, vão ser contados como 17 anos e meio. Agora, quando se trata de emissão de certidão de tempo de contribuição pelo INSS para o indivíduo levar para o regime próprio, porque agora ele é um servidor público amparado por regime próprio, não é permitida a conversão de tempo especial em comum, salvo uma exceção que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, o indivíduo, ele trabalhava, né, em atividade especial, sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ele iria se aposentar com 20 anos. Ele tinha 10 anos dos 20 necessários para a aposentadoria especial. Só que ele, tá, faz um concurso público, agora ele vai estar, né, na condição de servidor público, amparado por regime próprio de previdência, e vai se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, e a idade tem também, né, ter aquela idade mínima de 60 anos. Esses 10 anos, o que acontece com eles? Eles vêm para cá sem conversão, eles vêm para cá na condição de 10 anos apenas de tempo de contribuição. Eu não posso transformar esses 10 em 17,5, como eu fiz no outro quadro. Por quê? Porque nós vimos lá no outro, né, aqui nesse quadrinho, que para fins desse artigo, ou seja, para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, que vai ser levada para o serviço público, o INSS emite essa certidão para que o segurado agora, servidor amparado por regime próprio, possa levar esse tempo para contar lá no serviço público. Não é permitido, é vedada a conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais em tempo de contribuição comum, bem como é vedada a contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Então, vamos lá. Admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito de tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. Então, né, uma pessoa pode ter uma certidão, tá, de tempo de contribuição trazida, né, de um regime próprio para o INSS conta aquele tempo e nesse momento, né, onde o INSS já averbou aquele tempo, o indivíduo vai trabalhar num país estrangeiro que mantém acordo internacional com o Brasil para finalidades previdenciárias. Então, aquele tempo que o INSS, né, contou por conta de uma certidão emitida pelo serviço público, junta com o tempo de contribuição para o regime geral do INSS, tudo isso vai ser aproveitado para concessão de benefícios no âmbito de acordos internacionais de previdência. É permitida a emissão da certidão de tempo de contribuição
para períodos de contribuição posteriores à data da aposentadoria no regime geral de previdência. Então, vamos dizer que uma segurada já aposentada por tempo de contribuição pelo regime geral continua a exercer atividade remunerada depois de aposentada, tá? Contribui depois de aposentada pelo regime geral por mais 3 anos. Ela fica ainda contribuindo por 3 anos para o regime geral. Só que aí, né, essa senhora faz um concurso e passa, tá? Passando a ser servidora efetiva, amparada agora por regime próprio de previdência. Ela pode muito bem solicitar, junto ao INSS, a certidão de tempo de contribuição relativas à certidão aos 3 anos que ela contribuiu depois de aposentada. Então, ela tinha contribuído por 30 anos, se aposentou por tempo de contribuição. Continuou a trabalhar, contribuiu por mais 3 anos e agora ela é servidora amparada por regime próprio. Ela quer trazer esses 3 anos para juntar com o tempo dela no serviço público. Pode ser emitida certidão relativamente a esses 3 anos? Perfeitamente, pode ser emitida. Bom, para efeito de contagem recíproca, o período em que o segurado, contribuinte individual e o facultativo tiverem contribuído na forma do artigo 199-A, que é a inclusão previdenciária, só será computado o período se forem complementadas as contribuições, tá? Então, o segurado, CI por conta própria ou facultativo, contribuiu com 5% ou 11% sobre um salário mínimo, tá? Por 10 anos. Aí ele se dirige ao INSS e diz assim, olha, eu fiz um concurso, agora eu sou servidor público, vou passar a ser amparado por regime próprio, mas eu queria uma certidão desses 10 anos que eu contribuí para eu levar esses 10 anos para averbar lá no serviço público onde eu estou agora. Ele solicitando essa certidão de tempo de contribuição relativamente a esses 10 anos, vai ser negada essa certidão. A certidão somente é emitida para o período em que ele contribuiu com 5 ou 11% de um salário mínimo, se ele complementar a contribuição, tá? Onde ele pagou 5% a cada mês, ele paga mais 15% acrescido de juros, formando 20%, né? Onde ele pagou 11%, ele paga mais 9%, totalizando 20%, né? E aí ele pode levar, sim, a certidão de tempo de contribuição dos 10 anos, se ele complementar essa contribuição de 5% ou de 11%. O segurado, ele tem direito de computar, para fins de concessão dos benefícios do regime geral, o tempo de contribuição na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Ora, essa contagem recíproca de tempo, né, do geral para o próprio federal, do próprio federal para o geral, ela está prevista em lei. Isto está posto à garantia de reciprocidade e de compensação financeira. Então, o regime geral emite uma certidão que o regime próprio federal aceita. O regime próprio emite uma certidão de tempo de contribuição, o regime geral aceita. Então, como se tem reciprocidade garantida em lei federal, o artigo 126 do regulamento diz, olha, o segurado tem direito a contar, para fins de concessão de benefício do regime geral, o tempo de contribuição na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, porque está assegurada a reciprocidade de tratamento. Agora, o artigo 126, parágrafo único, diz assim, poderá ser contado o tempo de contribuição na administração pública direta, autárquica e fundacional de estados, Distrito Federal e municípios, desde que estes entes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao regime geral. Então, como seria, né, essa lógica? O regime geral, tá? Ele vai contar o tempo, né, devidamente certificado, né, pelo ente lá, seja município, estado ou Distrito Federal, tá? Na medida em que a recíproca esteja garantida em lei. Então, o que acontece? Quando vem uma certidão, tá aqui,
para cá. Essa certidão, ela vai ser aceita na medida em que a lei do estado ou do município tenha claramente disposições que garantam a aceitação dessa certidão que venha do geral para o próprio. Então, se essa certidão tiver garantia de ser aceita pelo próprio, e isso aqui, essa contagem recíproca com compensação financeira, ela está garantida em lei, então o INSS vai aceitar conta-tempo vindo desse regime próprio também. Artigo 127 repete coisas que nós já conhecemos. O tempo de contribuição vai ser contado de acordo com a legislação pertinente, mas existem normas a serem observadas. Não se admite contagem em dobro, nem em outras condições especiais. É vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público com tempo de contribuição na atividade privada, quando concomitantes a essas atividades. Não se conta por um regime o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria para outro regime, nós já vimos isso. O tempo de contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social somente vai ser contado mediante observância quanto a esse período do pagamento da indenização das contribuições do período. Então, se as contribuições relativas a esse período anterior ou posterior à filiação obrigatória, elas forem pagas, vai se contar esse tempo, e ele inclusive é incluído em certidão de tempo de contribuição. O tempo de contribuição de um segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 91 será computado desde que efetuado o pagamento das contribuições desse período, desde que indenizadas as contribuições desse período de atividade rural. Artigo 128. A certidão de tempo de contribuição anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência somente será expedida mediante a observância do disposto nesses artigos, ou seja, mediante o pagamento das contribuições. Se houver algum parcelamento em andamento, ele tem que ser quitado. A certidão de tempo de contribuição para averbar tempo em outros regimes de previdência somente vai ser emitida pelo INSS após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive eventuais parcelamentos de débito. Então, só sai a certidão se as contribuições estiverem em dia, se o parcelamento estiver quitado. Observado, disposto no parágrafo 6º do artigo 62, a certidão de tempo de contribuição referente a período de atividade rural anterior à competência novembro de 91, somente será emitida mediante comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes ou indenização dessas contribuições. Artigo 129, importante. O segurado que estiver em gozo de auxílio-acidente, é esse que nos interessa, porque auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço são benefícios extintos, foram concedidos quando a legislação anterior estava em vigor. Hoje, o benefício que é concedido é só o auxílio-acidente. Então, se o segurado ele está em gozo de auxílio-acidente, tá? E ele, veio até o INSS, pede uma certidão de tempo de contribuição para levar essa certidão para o serviço público, para averbar o tempo de contribuição do regime geral lá no regime próprio, o auxílio-acidente vai ser encerrado. Então, o segurado em gozo de auxílio-acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço terá o benefício encerrado na data da emissão da respectiva certidão de tempo de contribuição, tá? Então, aqui o segurado que vinha recebendo auxílio-acidente, ele solicita uma certidão de tempo de contribuição. Quando essa certidão é emitida, na data da emissão da certidão, o auxílio-acidente vai ser encerrado. Artigo 130. Tá? O tempo de contribuição para regime próprio de previdência ou para o regime geral deve ser provado com a apresentação de uma certidão de tempo de contribuição. E quem é que emite essa certidão de tempo de contribuição?
no âmbito do serviço público, vai ser a unidade gestora do regime próprio de previdência ou o setor competente da administração federal, estadual, Distrito Federal, enfim, devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, contendo essa certidão o tempo de contribuição para o respectivo regime próprio. No que diz respeito ao INSS, o setor competente emite essa certidão de tempo de contribuição para o regime geral, para que o segurado possa levar esse tempo devidamente certificado para averbar lá no âmbito do serviço público, no âmbito agora de um regime próprio. Então, o setor competente do INSS, ele deve promover o levantamento do tempo de filiação ao regime geral, né? Examinando assentamentos internos, examinando CNIS, examinando anotações de carteira de trabalho, de carteira profissional, outros meios de prova admitidos em lei. E o setor competente de órgão público, seja ele federal, estadual, Distrito Federal ou municipal, vai também levantar o tempo de contribuição para o respectivo regime próprio, também examinando os assentamentos funcionais daquele indivíduo. Após as providências de que trata esses parágrafos 1º e 2º, foram examinados os documentos para fazer o levantamento do tempo de contribuição, tá? Os setores competentes deverão emitir essa certidão de tempo de contribuição sem rasuras, e essa certidão ela tem que ter, tá? No corpo da certidão, o órgão expedidor, todos os dados do servidor, número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, enfim, o período de contribuição de data a data compreendido na certidão, a fonte de informação de onde foram extraídas aquelas informações, a discriminação da frequência, inclusive para deduzir daquele tempo faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências, e poder chegar no que ele chama de tempo líquido, tá? 4, 5, eu acho que eu pulei aqui, tá? Eu acho que eu tirei aqui um item, tá? Depois vocês olhem aí no regulamento de vocês, que eu acho que é exatamente o tempo líquido de contribuição, tá? Também nessa certidão deve constar uma declaração expressa do servidor responsável pela certidão, tá aqui, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou anos, né, meses e dias. Tem que ter a assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor, e se for emitido da administração, tem que ter a homologação pelo Instituto de Previdência, pela unidade gestora do regime próprio. Tem que ter indicação também da lei que assegure aos servidores as aposentadorias por idade, invalidez, ou seja, tem que haver indicação da lei instituidora do regime próprio. E só se considera regime próprio aquele instituído por lei que garanta todas as aposentadorias do artigo 40 e também pensão por morte para os dependentes desses servidores. Então, tem que ter, né, na certidão a referência a essa lei instituidora do regime próprio, prevendo também o aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao regime geral, ou seja, a reciprocidade da contagem de tempo de contribuição. A certidão de tempo de contribuição ela é emitida em 2 vias, uma fica com o interessado, ele reciba na outra via, que fica com o expedidor, tá? Quando solicitado por um segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, é permitido que se emita uma certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, 2 órgãos distintos. Então, emite-se uma certidão e se discrimina de tal a tal data, tá? Vai ser destinado aquele tempo para, né, o órgão público X. De tal a tal data vai ser destinado para o tempo para o órgão público Y. Então, nessa situação onde eu vou ter dentro da certidão períodos distintos, essa certidão tem que ser emitida em 3 vias. Por quê? Porque o interessado ele vai ter 2 vias, uma para levar para cada órgão público, uma vez que ele tem cargos acumuláveis, e a outra fica com o expedidor, fica lá no INSS, com o recibo do segurado, tá? Concordando com o tempo certificado. A certidão só pode ser, certidão tempo de contribuição, só pode ser fornecida
para períodos de efetiva contribuição para o regime geral, devendo-se excluir aqueles períodos onde não houve contribuição, a não ser que essa contribuição seja regularizada, seja recolhida. Pode ser emitida por solicitação do segurado certidão de tempo de contribuição para período fracionado. Nessa hipótese, a certidão vai ter informação de todo o tempo de contribuição para, né, o regime geral e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência. Então, a certidão, né, aponta todo o tempo de contribuição, mas aponta também especificamente aquele período, tá, que vai ser utilizado lá no órgão público para onde ele quer levar aquela fração para juntar com o tempo que ele tem de contribuição para regime próprio. Bom, então a CTC para período fracionado, aqui teria um exemplo, inclusive. Tá? Eu tenho aqui uma situação onde um indivíduo, ele contribui para o regime geral, tá? De 2003 até 2008. Só que, ao mesmo tempo, tá? Ele faz concurso, passa a ser servidor público, tá? E de 2006 em diante, ele passa a ser servidor público, vamos dizer, do município e é protegido pelo regime próprio 1. Em 2009, ele faz outro concurso, são cargos acumuláveis, vamos dizer que ele seja, né, enfermeiro, pode ter 2 cargos na administração pública. E ele, então, o que que faz? Ele passa a ter um segundo cargo, tá? Dessa vez no âmbito do Estado, e é protegido pelo regime próprio 2. Ele tanto poderia continuar contribuindo aqui, continuar contribuindo aqui, continuar a contribuir aqui, ter 3 aposentadorias quando implementasse as condições previstas para cada regime. Só que ele pode fazer também o seguinte, ele pode pegar esses 3 anos e trazer para cá, para juntar com esse período, né, do regime próprio número 1. Esses aqui, que são, né, contribuições, né, em período concomitante ao primeiro cargo, ele pode trazer para cá, para juntar com o tempo de contribuição, tá, no âmbito desse segundo cargo que ele tem aí, tá? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. Quanto a isso, a gente vai ver um detalhe sobre esse tratamento, né, na Instrução Normativa 45, tá? Então, se são atividades concomitantes, eu não posso, né, somar esses tempos. Então, né, existem algumas exceções que nós vamos examinar adiante. Em hipótese alguma, será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria em qualquer regime de previdência social. Essa certidão de tempo de contribuição, ela deve vir acompanhada de uma relação de valores de remunerações por mês, por competência, que vão ser utilizados para fins de cálculo de proventos de aposentadoria. Então, a pessoa leva, por exemplo, do INSS para o serviço público, uma certidão de tempo de contribuição e uma relação de remunerações. Por quê? Porque quando ela chegar lá com esses elementos, aqui a certidão faz com que o tempo de contribuição seja averbado. Mas essa relação de remunerações, com remunerações desde julho de 94, vai servir para que, quando ele vá se aposentar lá adiante no regime próprio, ele consiga calcular a média dos 80% maiores salários desde julho de 94, levando em consideração, inclusive, remunerações do período em que ele contribuía para o regime geral. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria e cumprido até 15 de dezembro será contado como tempo de contribuição. Cabe revisão de certidão de tempo de contribuição, inclusive de ofício, quando se constatar erro material, sendo proibido, tá, a destinação da certidão a órgão diverso daquele a que se destinava originariamente. Então, essa, né, revisão da certidão é para corrigir um erro material. Não é porque a pessoa inicialmente tinha pedido uma certidão para levar para um órgão, depois ela quer levar aquela certidão para outro órgão, ela pede para mudar.
tá? Colocando outro destinatário naquela certidão, não é isso. Bom, o artigo 131 nós vamos examinar na próxima aula, quando também iniciaremos o exame da instrução normativa número 45. Até lá!